Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver mais uma questão. Essa questão caiu no concurso para CPCAR para 2023, né? O IPCAR, CPCAR. Tá? E é uma questão de marcar verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá. Um aluno ao finalizar a etapa da formação básica, um aluno ao finalizar a etapa inicial da formação básica, mais conhecida como ensino fundamental, isso é importante, tá? Ensino fundamental, pode levar consigo o ensino médio, o entendimento equivocado de alguns conceitos matemáticos. Nas proposições abaixo encontram-se algumas afirmações frequentemente enunciadas em sala de aula. Analise e verifique corretamente cada uma quanto a ser verdadeira ou falsa de acordo com os conceitos matemáticos, tá? Então, a gente tem que analisar essas afirmações aqui segundo o ensino fundamental, tá bom? Por isso que é importante a gente se posicionar nessa questão, né, com relação a qual ensino que está se falando, para poder resolver essa questão, porque ela foi uma questão controversa, tá? Então, primeiro ponto aqui, raiz quadrada de 16 igual a mais ou menos 4. Não, né? Quando a gente tira a raiz quadrada de um número, por exemplo, 16, a gente só pega o valor positivo, que é o 4. Se a gente quiser pegar no menos 4, a representação devia ser menos raiz quadrada de 16. Aí sim é igual a menos 4, tá bom? Então essa daqui é falsa. Na teoria dos conjuntos, o símbolo, esse símbolo aqui, é usado para representar o conjunto vazio. Não, o conjunto vazio, ou ele é representado assim, ou ele é representado assim. Então são esses dois símbolos. Quando a gente faz isso daqui, significa que tem um conjunto vazio dentro de um conjunto. Então esse daqui passa a ser um conjunto unitário, tá? Então também é falsa. Tá? Escrever x pertence aos reais, tal que x ele é maior ou igual a 1 e menor que 4, é o mesmo que escrever 1, 2 e 3. Também não, né? Por quê? Porque o conjunto real ele preenche toda aquela parte aqui. Ó. Fica aqui o 1, né? Aqui o 4. E o real, o que ele faz? Ele preenche tudo que tem aqui no meio, entre 1 e 4. Então entra, por exemplo, 1,5, né, raiz quadrada de 2, 1,5, raiz quadrada de 2 e assim por diante. E além disso aqui, o 1, né, também é parte dessa solução. Então também é falsa. Raiz quadrada de menos 25 é um número que não existe. Esse que é, vamos dizer, a pegada, né, dessa questão. Porque o que acontece? De novo, a gente está falando do ensino fundamental. Tá? Então, no ensino fundamental, o número dos complexos, porque isso daí a gente vê no ensino médio, né, que pode ser interpretado como um número complexo, né, vai ver que isso daí pertence ao conjunto dos números complexos. Mas no ensino fundamental não faz parte do ensino isso. Então, o que acontece? Esse número, de fato, ele não existe para quem está na formação básica, nessa etapa inicial da formação. Então, é falso. Tá? Apesar de se ver isso daí no ensino médio, né, números complexos, na etapa da formação básica ele não existe. Tá bom? Isso foi um dos grandes pontos de controvérsia dessa questão, né? Porque de fato ele existe dentro dos números complexos, mas isso daí só é ensinado no nível médio e não no ensino fundamental. E aqui, se x ao quadrado menos 4 é igual a zero, então x é igual a mais ou menos 2. É verdadeiro, né? Por quê? Fica x ao quadrado é igual a 4. Então, qual o número que elevado ao quadrado dá 4? X pode ser igual a mais raiz quadrada de 4 ou x igual a menos raiz quadrada de 4. Então, é igual a 2 ou menos 2. Então, esse daqui é verdadeiro. Veja que a diferença, né, dessa afirmação para essa aqui é porque aqui a gente está trabalhando com um número que resolve a equação. Tá? Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, x ao quadrado igual a um número a, né, esse x ele é igual a mais ou menos a raiz de a. Por quê? Porque
tanto raiz quadrada de A positivo quanto raiz quadrada de A negativo, elevado ao quadrado dá o valor A. Aqui não. Aqui em cima a gente está trabalhando no campo da aritmética. Tá? Aqui em cima a gente está trabalhando no campo da aritmética. Então, quando a gente tira a raiz quadrada, ele só permite que tenha um resultado, e esse resultado é o positivo, tá bom? Então, no final das contas, sobre as proposições, tem-se que somente uma é verdadeira e as outras 4 são falsas, letra A, ok? Espero que tenham gostado, quem gostou deixa seu like e até a próxima. Muito obrigado, tchau.